Muita gente está tentando sair das dívidas, né? Mas manter as contas em dia não tem sido nada fácil em meio a desemprego, redução dos salários, fechamento de empresas. Saiba que é preciso cuidado na hora de renegociar uma parcela em atraso ou uma dívida, porque se o devedor não fizer as contas direito, pode se endividar ainda mais e complicar a situação do orçamento familiar. Por isso, a gente convidou o consultor financeiro Vitor Hugo para ajudar a gente, dar algumas dicas para vocês aí de casa. Vitor, obrigada pela participação, viu? Boa tarde. Ótima tarde. Vitor, dá para negociar as dívidas sem piorar a situação? Veja, é importante a gente reconhecer que na renegociação da dívida ela é diferente de aumento de dívida. Então, a primeira coisa que a pessoa precisa fazer é um diagnóstico financeiro da tua vida pessoal, das suas finanças, quais são todos os seus gastos e quais são as suas receitas. Cada centavo detalhadamente precisa ser diagnosticado. Então, a pessoa que tem uma dívida não necessariamente, quando ela procurar a instituição financeira para renegociar, vamos supor que ela tem um empréstimo, por exemplo, ela não significa que ela vai ter que aumentar os juros para poder renegociar essa dívida? Exatamente. Pode sim haver uma alteração de juros pensando que essa dívida foi contratada num momento diferente da economia. Então pode sim ter essa alteração de taxa de juros. Mas o mais importante nesse momento é o que a gente chama de liquidez. Então talvez essa parcela, esses juros que a pessoa está pagando mensalmente já não cabe mais no orçamento financeiro dela. E aí é preciso rescalonar toda essa dívida, replanilhar tudo isso para que ela sim, de fato, consiga pagar essa dívida, essa parcela ou esses juros sem comprometer as demais despesas da casa. Você em casa está passando por uma situação como essa que a gente está conversando aqui? Se você tem dúvidas, manda para a gente, para o nosso WhatsApp, porque o Vitor vai ajudar a gente a responder isso ao vivo. Qual deve ser o primeiro passo depois que você fez essa planilha aí junto com a família em casa? Perfeito. Para poder conseguir acertar essa questão financeira em atraso? Importante. Esse diagnóstico já vai direcionar a pessoa qual está sendo a maior dívida ou qual está sendo a que tem maior impacto na vida dela. A partir daí, ela precisa trazer isso como uma prioridade, estabelecer prazo para sair dessa dívida. Você pode dar um exemplo assim, de que dívida pode ser, por exemplo, para encaixar numa negociação? Sim, perfeitamente. Nós falamos muito de dívidas com valor e sem valor. Quais são as dívidas com valor? Aquela que agrega ou gera alguma riqueza na vida da pessoa. Talvez um financiamento de um carro, talvez um financiamento de um imóvel. Isso a gente considera como dívida de valor, porque vai gerar alguma riqueza no futuro. O maior problema e maior dificuldade são as dívidas sem valor, gastos supérfluos, gastos que não estão tendo geração de riqueza num espaço de tempo aí. Essas dívidas devem ser eliminadas o mais breve possível. A Elisandra, ela diz que tem uma dívida, né? Ela gostaria de saber se para pagar à vista ela consegue desconto no banco. É possível, é possível. Tudo vai depender do prazo que essa dívida já está rolando, ou seja, essa dívida já está ativa. Se for uma dívida que já está num ambiente de inadimplência, ela já não está conseguindo mais pagar esse valor, muito possivelmente o banco até por questões comerciais, interesses comerciais, ele vai proporcionar algum tipo de desconto. Mas tem que primeiro entender qual é o tempo dessa dívida. Às vezes ela não deixou de pagar, ela só está com alguns atrasos de pagamento. Aí acho que cabe sentar com o gerente do banco e rescalonar e renegociar essa dívida dela. Chegou uma pergunta para a gente com relação a cartão de crédito, das dívidas que deixa o pessoal com mais cabelo em pé, né? Exato. Dá para pagar tudo de uma vez só? Isso é uma boa coisa? Dá para pagar, principalmente se a pessoa estiver pagando já há algum tempo o que a gente chama de fatura, o pagamento mínimo da fatura. A gente está falando em taxas na casa de 16, 17, 18% ao mês. Então, é importante, sim, de repente, fazer todo o parcelamento da fatura de cartão de crédito, lembrando que essa dívida, a partir do momento que ela faz essa renegociação, ela tem que ser tratada como prioridade, ou seja, que ela evite novas compras, novas dívidas no cartão de crédito, já que ela tem um parcelamento ativo. O devedor, se estiver trabalhando, ele pode comprometer até quanto da renda dele para pagar uma dívida, para renegociar uma dívida, talvez? Isso é importante. Lá no diagnóstico que ele vai estabelecer isso. Esse é um ponto muito importante da nossa fala, porque não adianta a pessoa firmar um acordo de dívida, pagar 1, 2, 3 parcelas e lá na frente não ter essa possibilidade. Então, talvez é um momento de, a partir do diagnóstico, apontar qual é a dívida de maior impacto, reconhecer fielmente quanto ela pode pagar dessa dívida e honrar essa dívida. Porque se ela firmar um contrato de renegociação e lá na frente não assumir, aí sim a coisa tende a piorar. Uma bola de neve. Uma bola de neve, exatamente. Vitor, muito obrigada. Passou rápido o nosso tempo. Eu que agradeço. São muitas perguntas que vêm chegando para a gente. Muito obrigada. Boa tarde. Estou à disposição. Obrigada.